Pedro, 1 Pedro, no capítulo 3. Pedro, capítulo 3, eu vou ler aqui os versículos do 13 até o 17, tá? 1 Pedro 3, do 13 ao 17. Assim diz a palavra do Senhor: quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Mas mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam mal de vocês fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que praticando o mal. Até aqui, meus irmãos. Lembrando o contexto da carta é um contexto de início da perseguição ao Evangelho. A perseguição ela ainda não estava aqui tão ferrenha, eles ainda passavam mais uma perseguição de argumentos. Eram algumas dúvidas que os romanos tinham e alguns boatos que circulavam entre a população sobre os cristãos, boatos errados, mas eles ainda não estavam sofrendo uma perseguição mais ferrenha, digamos assim. Por isso que Pedro está falando aqui muito sobre a argumentação que vocês têm que dar. São muitas indagações que vão chegar para vocês questionando o cristianismo. E nisso vocês têm que estar preparados para defender. Certo? E também preparando eles para uma perseguição mais incisiva que iria acontecer, pois Nero estava subindo ao poder nesse contexto aqui. E aí Nero é a época em que os cristãos mais vão sofrer nas mãos do governo. A ideia aqui dessa primeira parte, do 13 ao 17, é: sofram por fazer o que é bom e não por fazer o que é mal. Certo? Ele diz, olha, geralmente o Estado ele vai lhe recompensar quando você faz o bem, ou ele se admira quando você faz o bem. Na verdade, o ato bom que a gente faz numa sociedade, ela é algo tão raro, muitas vezes, que aquilo destaca. Né? Muitas vezes a gente ouve manchetes aí, notícias de um homem que achou R$2.000, viu o número de telefone e devolveu a pessoa honestamente. Isso vira manchete. Porque às vezes o bem, ele é tão raro que ele se destaca. Certo? Então ele diz, olha, no 13, né? Quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Ele vai dizer, olha, a lógica é que quando você pratica o bem, você não vai ser preso por isso. É preso quem... na lógica, né? É claro que isso vai ser bem diferente no contexto da perseguição ao cristianismo, mas na lógica, quem vai para a prisão é quem mata, é quem rouba, certo? Então, quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? O que ele quer mostrar é que não é lógico que isso acontece. Mas, aí vem uma adversativa no versículo 14, certo? Mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Passagem de Cristo que fala, né? Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça.
Vocês não devem temer o homem quando vocês, fazendo o bem, são punidos por isso. Vocês devem entender que Deus é maior. Na verdade, você é um bem-aventurado quando faz isso. Você deve ter coragem. Você não deve ter vergonha quando você pratica o bem, quando você sabe que está praticando o bem. A ideia é essa. Você está defendendo o Evangelho, como muitas vezes eles iriam fazer naquela argumentação. E aí, quando você defende o certo, você tem vergonha. Você está num ambiente um tanto hostil, que vai lhe questionar mais do que lhe apoiar, né? E aí você retrai ali, mesmo sabendo que você detém toda a verdade, que você tem o conhecimento de toda a verdade. Então é isso que ele está dizendo. Olha, geralmente quem faz o bem ali não é perseguido pelas pessoas, mas se acontecer de você ser perseguido porque está fazendo o bem, você é um bem-aventurado. Tenha coragem. Versículo ainda no 14, né? Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. A ideia é essa aqui. Versículo 15, pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração. Estamos sempre preparados a responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Coloque Cristo como Senhor da sua vida. Se você fizer isso, você não vai ter medo dos homens porque está fazendo o correto. Você não vai ter medo de Nero aqui nesse contexto. Essa é a mensagem cristã, né? O que é que constantemente nós vemos na palavra de Deus? Estamos aqui de passagem. Essa não é a nossa moradia fixa. Não é? Somos embaixadores, muitas vezes Paulo vai usar essa expressão, somos embaixadores aqui nessa terra. Então, as pessoas vão indagar para vocês, por que eu não posso crer nesse Deus de vocês aí e não crer em outros deuses? Por que eu só tenho que crer nesse Deus? Vocês têm que estar preparados para responder isso. Por que eu não posso adorar esse Deus e esse Deus nega que eu adore a César? Porque César não pode ser o meu governador e o meu Deus? As pessoas vão indagar vocês nisso aí. Vocês precisam estar preparados. A ideia é essa. Quando ele chega aqui no 14, no 15, diz assim, né? Estamos sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança. Essa responder, ela traz uma ideia de apologética, né? A ideia de você defender porque Cristo é o Senhor e não César. Ainda, como eu falei, não era uma perseguição tão declarada, era mais uma perseguição de argumentos, certo? Entenda, a apologética, ela não existe para você ganhar almas, né? Digamos assim. Muitas vezes a motivação da nossa defesa do Evangelho é porque se a gente defender de forma bonita, estudada, nós vamos ganhar mais almas para Deus, né? Olha, se você convencer aquela pessoa, você vai ganhar ela para Cristo, mais uma alma para Cristo. Mas a ideia é o seguinte, olha, nós não convencemos, certo? A finalidade, é claro que o seu testemunho, e aí o foco dessa passagem é o testemunho, né? O seu testemunho vai fazer as pessoas, pode ser um atrativo para a pessoa ir lá ouvir o Evangelho e ser convertida pelo Espírito Santo. É um atrativo. Ela não evangeliza ninguém. É aquela frase errada lá do evangelize, se possível, com palavras, né? Isso aí é uma inverdade, isso aí não existe. Você só evangeliza com palavras. Você não evangeliza com a sua vida. Você pode atrair as pessoas, poxa, ele está passando por esse problema e ele está agindo completamente diferente de como eu agiria ou de como eu agi. Por que ele está tão forte? Por que ele está resistindo tanto? Então isso atrai a pessoa, vai lá, ela ouve o Evangelho e é convertida.
Então, vocês não vão defender o Evangelho necessariamente para vocês ganharem almas. Por quê? Porque muitos vão ouvir e vão ficar com raiva. Muitos vão ouvir e aquilo vai repelir, não vai atrair. Muitas pessoas ouviam a Cristo e aquilo atraía. Muitas pessoas ouviam a Cristo e aquilo que fazia era mais um motivo para a pessoa querer crucificá-lo, querer matá-lo. Dava raiva, né? Aí, poxa, mas é Jesus que está pregando. Sim, mas existe o salvo e existe o não salvo. E o não salvo, ele vai escutar a mensagem e ele vai ter raiva. Então, essa defesa não é... Porque muitas vezes ele pode ficar frustrado. Rapaz, a minha vida, como eu estou mostrando a minha vida, como eu estou pregando o Evangelho, como eu estou fazendo de tudo, e a pessoa só faz se afastar. Ela só faz ficar... entender que não é aquilo que ela quer para a vida dela. Por que isso está acontecendo? Será que eu estou fazendo alguma coisa de errado? Muitas vezes não. Muitas vezes é para isso acontecer mesmo. Por quê? Porque aquela pessoa olha e diz assim, não, eu não quero essa vida para mim, não. Eu não creio assim, não. Eu não aceito, né, como eu diz. Eu não aceito o Evangelho dessa forma. O convencimento, ele não é nosso. O convencimento não é obra nossa. Independente do resultado, Pedro está dizendo, a sua apologética deve ser sempre impecável. Você deve estar preparado. Independente se as pessoas vão concordar com você ou não. Pedro constantemente ele está falando nessa carta aqui sobre bom comportamento. E que esse bom comportamento vem acompanhado de uma apologética, de uma defesa do Evangelho bem estruturado. Diga, Raquel. Aí você vê a importância dos pais ajudarem os filhos nisso, né? Porque você vê, eu falo mais em universidade, mas eu acho que hoje em dia até em escola também, né? Porque como os meninos estudam em escola cristã, eu acho que é mais leve para eles essa questão. Porque a maioria pensa como eles, ou ajuda, né? Mas você vê, aí vai os filhos da gente vão para uma universidade, sem nunca ter treinado, porque às vezes você ensina a fé, mas você não ensina a doutrina, mas você não ensina como se defender. Você não ensina a questão da apologética, como você falou. Se lhe perguntarem sobre isso, se questionarem Deus sobre isso, porque o mal existe no mundo e Deus não impede, né? Aí eles vão ficar com uma bestalhada lá, sem saber o que responder. Então é você saber se defender nesse sentido, né? E aí chega na universidade e eles não sabem, porque eles vão ser bombardeados, né? Então eles não sabem responder, não sabem, não, eu tenho fé, eu tenho Cristo, eu tenho Deus no meu coração. E aí fica aquele negócio vazio, sem saber se defender, né? E às vezes aí isso aí acaba os outros influenciando eles, porque eles mesmos não têm resposta, não tem uma coisa bem firmada, né? Aí isso é bem, eu só fico pensando nisso aqui, né? Quando o filho entrar na faculdade, sempre mostrar um versículo desse. Não tenham medo das ameaças, não fiquem angustiados, né? Pelo contrário, santifiquem a Cristo com o Senhor no seu coração, né? É bem... E a gente não, assim, tem que atentar para esse lado, né? De ensinar isso aos filhos. Isso. Oi, Marcos. Vou aproveitar. O mundo da gente deve ser um colégio particular, né? E hoje o Marcos aqui não é cristão, é bombardeado. Mas o que me chamou a atenção foi Ingrid Isley, de Vilmar, acho que de Vilmar. Uma programação da igreja, Memorial, o pastor Marcos, para as pessoas, e eles disseram o seguinte, que foi da cidade do Colégio Público, que eles viram os absurdos em relação aos professores, foi tudo no colégio. Quando eles entraram na faculdade, não foi surpresa nenhuma. Entendeu? Então, a gente tem que entender que a maioria da população está nesses colégios, no colégio público. Então, um bombardeio intenso, grande, e a gente também está cada vez pior, cada vez mais longe das pessoas. Se mantiveram, né?
O pessoal fica falando de universidade, né? Mas já é no colégio, né? Não, é no colégio, muitas vezes em aulas, né, que são mais de serviços do que serviço, universidade, ambiente de trabalho, né, a própria forma como os colegas de trabalho vivem, eles já estão pregando ali de uma forma errada, e a própria forma como você vive, como você resolve os problemas ali, já é uma forma de atrair para o Evangelho, não de pregar o Evangelho, isso não prega o Evangelho, mas isso atrai para que as pessoas fiquem curiosas ali, né? E é muito complicado. Por exemplo, eu vou dar um exemplo do contexto do próprio Pedro, né? As pessoas estavam chamando os cristãos de vampiros. Essa inverdade estava se espalhando. Por quê? Porque eles se reuniam no cemitério para comer carne e beber sangue. Certo? Fazendo essa associação aí com a ceia do Senhor. Por que eles se reuniam nos cemitérios? Porque existia perseguição ali, então eles se reuniam em catacumbas, né, em locais ali, um dos locais deles era cemitérios. Então se reuniam em cemitério para comer carne e sangue. É tudo com carne de vampiro, é uma seita, né? Essa era a ideia de que muitos romanos tinham do cristianismo quando ele estava sendo ali no ápice da perseguição por Nero. Então eles não ficavam incomodados, poxa, Nero tem que perseguir essas pessoas mesmo, né? Porque olha, eles estão comendo cadáver, eles são canibais, né? Então o que Pedro está dizendo, olha, não, a defesa de vocês tem que estar firme nisso aí. Vocês não podem admitir essa inverdade do cristianismo. É incrível como o mundo pega a mentira e torna ela verdade. Não torna ela verdade, mas trata ela como se fosse verdade. Como eles estão convictos em algo que é um absurdo. Por que vocês que sabem a verdade, detêm a verdade, não estão convictos nisso? E não mostram o absurdo dessa mentira, disso que está sendo espalhado. Vocês só vão ter essa preparação se vocês souberem defender o Evangelho. Então, a exortação de Pedro é nisso aí. Versículo 16. Mas façam isso, né? Olha, todavia, né, em algumas versões, diz assim: façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam mal de vocês, fiquem envergonhados os que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Né? É uma defesa, é incisivo, é exortativo muitas vezes, mas também deve ser considerada a mansidão. Né? Muito argumento é perdido, porque muitas vezes a gente chega para a pessoa que deve ouvir a verdade e deve entender a verdade na sua defesa, né? E a gente vai lá e não sabe o modo como expor o nosso argumento, certo? Poxa, quantas pessoas que eu sei que eram instruídas no Evangelho, instruídas na Palavra de Deus, em períodos de eleição, por exemplo, se perdem em argumentos. Né? Vai debater com uma pessoa que pensa diferente ali. Poxa, eu tenho certeza que aquela pessoa sabe a verdade, ela detém ali a verdade, ela tem um conhecimento até muito mais profundo que o meu, entendeu? Anos-luz mais profundo que o meu, mas ela se perdeu na forma como ela falou, ela se perdeu e está entrando em questões que não vale a pena debater. Né? Isso aí acontece muito. Pessoas que gostam, e isso aí também é outro lado, né? Pessoas que gostam de polemizar. Ela não entra num debate para esclarecer. Ela não entra num debate para exaltar a verdade. Ela entra no debate para causar mais problema. Ela caça a polêmica. Se você vê, tá lá no Instagram dela, ela vai... Polêmica é com ela. Se tem alguma polêmica na igreja, ela vai compartilhar. Tem gente que é assim. E isso se torna também uma tentação. Não é a instrução. É o que ele diz no 16, né? Esteja preparado para defender, mas você deve fazer isso com mansidão. Não é só saber a verdade. Como passar a verdade. Como transferir a verdade. Isso aí é um grande desafio, por exemplo, para quem é professor.
Eu sei disso. Mas como é que eu vou passar isso para o próximo? Né? Porque se eu passar assim de supetão, ele não vai entender. Muitas vezes tem um texto tão complicado na palavra, que se eu simplesmente disser, algumas pessoas vão entender, eu tenho certeza, mas outros vão ficar, não, então se eu pegar outro texto que exemplifica, olha, eu estou tentando ali instruir aquela pessoa, na verdade, esse é o nosso trunfo. Né? A gente pode falar mal da nossa denominação, do presbiteriano, pode falar mal dos outros, mas no presbiteriano pode, porque a gente é presbiteriano. E muitas vezes a gente é muito nariz em pé. Né? Poxa, quantas oportunidades eu tenho a gente muitas vezes está numa roda entre cristãos ali e uma pessoa fala um absurdo, né? Um negócio assim totalmente, poxa, como isso? Como é que a pessoa teve a percepção disso anos na igreja? Como é que eu ajo diante disso? Eu posso agir com pecado diante disso. Como é agir com pecado? É a plena soberba. Dizer, meu irmão, você tem tantos anos na igreja e você ainda pensa desse jeito. Eu não acredito que você pensa desse jeito. E eu, que tenho muito menos tempo, penso melhor do que... Entendeu? Como é que eu vou tratar essas coisas que desvirtuam? Eu estou numa roda de cristãos e uma pessoa diz assim, como eu falei no sermão, não tem problema nenhum, 2 domingos só você tirar ali para fazer o Enem, que besteira. E tem cristão radical que fica implicando por isso. Entendeu? Não tem problema nenhum uma viagem, a pessoa viajar e não ir para o domingo na viagem. E tem pessoa radical que fica... Que absurdo. Como é que eu vou chegar para uma pessoa dessa e falar que isso não é radicalismo? Né? Então, isso é não agir com ganância, é não agir com superioridade, é não agir se achando melhor que o outro, mas é de fato a gente agir com mansidão, saber como passar essa verdade. E qual é o resultado disso? O resultado disso é o que diz o versículo 16, né? Com boa consciência, de modo que naquilo em que falam mal de vocês, olha, fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Você tem que falar a verdade a ponto daquela pessoa dizer, olha, eu não tenho argumentos contra ela, eu estou envergonhado. Em outras passagens fala brasas vivas, né, na cabeça dos inimigos. Romanos fala isso pra gente. Quando a gente não responde, quando a gente não está ali na tentativa de uma vingança ou de uma ira. Muitas vezes a minha conversa, o meu diálogo com o outro, eu não estou nem escutando ele. Eu estou numa discussão, muitas vezes isso acontece em casa, isso acontece no ambiente de trabalho. Ele está com uma coisa, eu estou com uma verdade tão certa na minha cabeça que eu não estou mais escutando ele. Eu não estou preparando uma forma de responder e esclarecer ele. Eu estou esperando ele terminar de falar para eu jogar o que eu quero e pronto. Entendeu? E ele que se vire para acreditar ou não. Se ele acreditou ou não. Eu preciso vencer. Não é que eu preciso esclarecer. Eu preciso vencer. Eu estou com a minha esposa e a gente está brigando, discutindo. Raramente acontece. Às vezes não acontece mais, né? Aí o que acontece? A gente está ali e eu não estou mais ouvindo ela, eu não estou mais ouvindo a queixa dela. A queixa dela pode ser uma queixa muito válida. Eu não estou ouvindo que realmente possa ter um problema em mim. Não, eu esculacho ali e agora eu vou debater. É claro que essa não é uma aplicação tão certa para o contexto aqui. O contexto aqui é mais defesa do Evangelho, mas muitas vezes isso acontece também quando você vai defender alguma verdade, certo? Quando você faz isso com mansidão, quando você faz isso para não ferir o próximo, quando você faz isso para passar o Evangelho da forma mais clara e pura possível, aquele que é o pagão, aquele que é o ímpio, ele irá se irar, né? Ou ele vai dizer aqui, vai ficar envergonhado. Aquilo ali vai trazer vergonha para ele, porque ele fez isso contra a gente. E essa vergonha
não é? Ela pode simplesmente fazer com que ele ignore você, se ele for ímpio. Ainda ímpio possa querer que ele vá contra você, queira eliminar você, como eles queriam fazer com Jesus, diante das verdades que Jesus proclamava. Eles deveriam deixar, é isso que Pedro está frisando aqui, que o sofrimento que eles estavam passando era porque eles estavam fazendo uma coisa certa. Você tem que deixar claro isso para aqueles que querem lhe perseguir. O sofrimento que você está passando é porque você está fazendo certo. Porque se você está pagando aquilo que você fez de errado, não tem nenhuma glória nisso. Ele vai dizer isso também no capítulo 2. Qual é a glória que existe em fazer algo errado e você pagar por isso? Nenhuma. Mas há muita glória em fazer o que é certo, você ir lá sofrer como Cristo sofreu. A ideia é essa aqui. Versículo 17. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que praticando o mal. Se a vontade de Deus é para que nós soframos e às vezes sofrer por fazer o bem, né? Porque, como eu disse, existem pessoas que sofrem por praticar o mal, por conta dos erros que cometeram, consequência ali imediata do que fez. Mas Deus se agrada daquele que sofre por praticar o bem, porque esse é o exemplo de Cristo. Filipe. Ainda a respeito da apologética, eu acho que é muito importante a gente saber que a gente não precisa defender Deus, sabe? Existem, principalmente em embates de apologética, ateus ou pessoas contra a fé, elas vão pegar partes difíceis da Bíblia, partes que eles acreditam serem controversas, certo? E às vezes, como cristão, a gente fala, não, rapaz, olha, não foi bem assim, entendeu? Não é que a ursa devorou as crianças porque elas estavam zombando de Eliseu, entendeu? Assim, Deus mandou o urso devorar a criança. Não, mas não é assim. Olha, existem coisas, não, mas e Moisés que matou, que assassinou alguém? Não, olha, isso daí, existe um sentido figurado. Então, às vezes o cristão, ele passa a querer amenizar algumas histórias. Não, é porque o Salmo que fala pra gente, bem-aventurados que jogarem os filhos da Babilônia contra as pedras. Não foi bem assim, aquilo dali era figurado. A gente precisa entender da Bíblia e não querer defender ou querer amenizar. Existe um propósito. Por que essas histórias aconteceram dessa forma? E cabe ao cristão saber enxergar a Cristo nessas situações. E realmente não é fácil. Existem coisas que você realmente vai ter que concordar. Olha, realmente aquela situação que aconteceu ali foi dessa forma. Cabe ao cristão saber defender a sua fé e aquilo que ele acredita, enxergando a Cristo em todas essas situações. Olha, isso daí realmente aconteceu para provar o quão pecador e desgraçado é o homem sem a Cristo. E você saber dar razão da sua fé e não simplesmente querer mudar a Bíblia para parecer mais leve para um ateu ou alguém que é contra a sua fé. Por exemplo, tem coisas muito complexas, né, que você, numa conversa de 15 minutos, você não vai responder. Eduardo, qual é a origem do mal? Aí a pessoa não tem uma resposta do Google, do ChatGPT, para você dizer para essa pessoa. Certo? E muita coisa também que você identifica em quem pergunta alguma coisa para você é o espírito de aprendiz e o espírito rebelde. Ele não quer aprender, ele não quer saber aquilo ali, ele não está com sede
ele não realmente tem dúvida, ele só quer questionar você, não importa o que você diga, ele só quer questionar. Então, você vê se a pessoa está com o espírito aprendiz ou não, porque é o que a Bíblia fala sobre você jogar pérola aos poucos também. Você não vai ficar ali falando verdades preciosas e aquela pessoa está completamente zombando de tudo que você está falando. Aí, teve uma vez até num grupo familiar, que não era daqui da igreja, tá? Que a mulher começou, teve uma mulher que foi uma visita, então ela começou a confrontar. Eu só fiz uma pergunta para ela, disse assim, olha, você acredita que ela disse, a Bíblia foi maravilhosa, a Bíblia foi escrita por homens, e homens pecadores, como é que a Bíblia é perfeita? Eu disse, olha, você acredita na inerrância da Escritura, que a Bíblia não contém erros? É claro que não. Então, irmãos, vamos orar. Aí eu orei, terminei, depois eu tive uma conversa à parte com ela, mas não tem muito que você debater se a pessoa não acredita na inerrância da Escritura. Entendeu? Tem coisas tem pontos que você chega que, agora aqui, a partir daqui é jogar pérola aos poucos. Entendeu? Então, vai nisso aí também. Bem, alguém quer falar alguma coisa? Mais alguma coisa? Então, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pelo esclarecimento da Tua Palavra, pelo estudo, que o nosso testemunho ele possa atrair as pessoas a ouvir aquilo que realmente vai transformar a vida delas, que é o Evangelho. Nos abençoa para que possamos pregar o Evangelho com cada vez mais conhecimento, sabedoria que vem do alto, sabedoria que vem de Ti. Nos abençoa nesta manhã, o resto do nosso dia, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos.